Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Retomamos pela 27ª vez, nesse segundo e último bloco, o argumento do mistério da morte, o primeiro dos 4 novíssimos, as verdades esquecidas em muitos ambientes católicos. Os novíssimos são morte, juízo, inferno e paraíso. No primeiro bloco, nós abordamos a questão da universalidade da morte e suas exceções. Comentamos 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, textos onde o apóstolo Paulo admite que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E por ocasião da vinda do Senhor, esse é o texto de 1 Coríntios 15, e por ocasião da segunda vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão arrebatados, serão transformados. Agora nós vamos fazer essa distinção, que aliás aparece no credo, a oração que é a síntese das principais verdades do cristianismo. Cristo Jesus virá do céu para julgar os vivos e os mortos. Onde está essa expressão, julgar os vivos e os mortos? Essa expressão está em 2 lugares na Bíblia, em 2 lugares no Novo Testamento. O primeiro lugar, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Vamos ao texto. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é Ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Interessante. Aqui é São Pedro que está pregando a palavra de Deus ainda em Jerusalém. Já estamos no pós-Pentecostes. Esse não é o primeiro discurso de São Pedro, mas já estamos bem mais na frente. O primeiro discurso de São Pedro é no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, após o evento, no dia de Pentecostes. Juiz dos vivos e dos mortos. Parece então aqui que São Pedro insinua que o julgamento acontecerá indistintamente para todos, os que já morreram e os vivos. Distinção que, repito, tem a corroboração, tem a confirmação, tem o respaldo da doutrina da 1 aos Coríntios, capítulo 15, e da 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. São Pedro diz a mesma coisa que São Paulo. Parece então que não se trata do pensamento apenas de um, mas da convicção da igreja inteira. Pulemos agora para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de 4 a 5. A doutrina é a mesma. Estranham eles, agora, que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Mais outro fundamento para se abrir uma exceção à regra da universalidade da morte. Eu repito, a morte atinge a todos, mas Deus é poderoso o suficiente para dizer que alguns foram isentos da possibilidade de morrer, e temos já textos que já comentamos, Enoque e Elias, que foram arrebatados, e textos do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Nem todos morreremos. Eu vos revelo esse mistério, diz o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, mas nós todos seremos transformados, vivos e mortos. É verdade
que alguns padres da igreja, que alguns intérpretes da Escritura de outros séculos, tentaram interpretar essa distinção entre vivos e mortos do ponto de vista espiritual. Vivos seriam aqueles que, na hora da morte, se encontraram ou venham a se encontrar em estado de graça, vivos para Deus. E mortos seriam aqueles que morreram ou morrerão em pecado mortal, portanto, mortos para Deus. Mas essa interpretação é digna de respeito, mas não é uma unanimidade dentro da igreja. Sobretudo, os textos de São Paulo que acabamos de comentar. Eu repito, 1 Coríntios 15, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. A mesma ideia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Agora vamos ver o que Santo Tomás de Aquino, qual era o pensamento dele a respeito desta disputa, a respeito dessa questão que não é unânime dentro da igreja. Santo Tomás de Aquino era a favor da universalidade da morte, ou seja, todos haveriam de morrer, indistintamente, apesar destes textos da Escritura. Vejamos o que ele diz numa obra sua chamada Suma Teológica, ou Suma de Teologia, o suplemento desta Suma, capítulo 79, artigo 1º. Mais segura e comum é a opinião de que todos morrerão e da morte ressuscitarão. E isto por 3 motivos. Primeiro, porque mais condiz com a justiça de Deus. Esta condenou a natureza humana em consequência do pecado do primeiro homem, de sorte que todos os que dele descendessem por geração contraíssem a mancha do pecado original e, por conseguinte, fossem devedores à morte. Em segundo lugar, porque mais condiz com a Escritura divina, que anuncia a futura ressurreição de todos os homens. Ora, não há propriamente ressurreição, senão daquilo que tenha caído e se tenha dissolvido. Em terceiro lugar, porque mais condiz com a ordem normal da natureza. Vemos que nesta, o deteriorado e defeituoso só é renovado mediante a destruição de si mesmo. Por conseguinte, já que a natureza humana contraiu tal defeito, que é a necessidade de morrer, ela não pode chegar à imortalidade, senão mediante a morte. Então aqui nós temos o grande doutor da igreja, o doutor Angélico, que opina que todos indistintamente morrerão. Ele opta pela universalidade da morte sem exceção. Todo mundo vai morrer. Obviamente que resta um problema aqui. Os 2 textos do apóstolo Paulo que acabamos de citar. São Paulo diz: eu vos revelo um mistério, 1 Coríntios 15, de 51 a 52, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. São Paulo admite que por ocasião da vinda do Senhor, alguns aqui vão contemplar esta cena sem passar pela morte. É nesse sentido, então, que se fala de julgar os vivos e os mortos. Mas qual é a interpretação que Santo Tomás de Aquino dá para esses textos de São Paulo? Nessa mesma obra, a Suma Teológica, na prima secunde, a primeira da segunda parte dessa monumental obra, questão 81, artigo 3, adendo 1, ele diz: com mais probabilidade e conveniência, retém-se que todos os que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor morrerão e pouco depois ressuscitarão. Se, porém, é verdade o que afirmam outros, a saber,
que tais homens nunca morrerão, observe-se que, embora não morram, haverá neles a culpa de morte, mas a pena respectiva lhes será cancelada por Deus, o qual também pode perdoar as penas devidas aos pecados atuais. Ele aqui foi muito inteligente, como sempre Santo Tomás de Aquino, o grande Santo Tomás de Aquino. Ele emite a opinião dele, mas não sataniza, mas não refuta a opinião contrária. Só que ele diz, admite, que nem todos morrerão, só que na ótica de Santo Tomás de Aquino, a transformação de que fala São Paulo para os vivos seria, na verdade, uma morte rápida e logo depois a ressurreição. Em todo caso, Santo Tomás de Aquino, que é uma autoridade respeitável, não pode ser ignorada a sua doutrina, a sua opinião. Mas resta, com sólido fundamento no Novo Testamento, o respeito que se deve tributar a quem defende, em consonância com São Paulo, 1 aos Tessalonicenses 4, de 15 a 17, e 1 aos Coríntios 15, de 51 a 52, que, quando rezamos no credo, com fundamento em Atos 10, 42 e 1 Pedro 4, de 4 a 5, o Senhor julgará vivos e mortos. Essa distinção se refere exatamente a vivos, os que estiverem aqui na terra, que não ressuscitarão passando pela morte. Serão transformados, ou seja, ressuscitados sem passar pela morte. Enquanto que mortos seriam aqueles cujos corpos já apodreceram. E aí ressuscitariam, ressurreição dos mortos, ressurreição da carne. Bem, eu penso que nós esgotamos já esse assunto. Todos morrerão ou não. Exceções no passado, pelo menos duas. Quais foram as pessoas no Antigo Testamento? Pergunto a você, caro telespectador, que não morreram, mas foram arrebatados para o céu: Enoque e Elias. No Novo Testamento, com relação ao fim do mundo, São Paulo, duas vezes, 1 aos Coríntios 15, 1 aos Tessalonicenses 4, defende que nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Ou seja, por ocasião da segunda vinda de Cristo, alguns vão contemplá-lo, vê-lo, vão ser julgados sem passar pela morte, vão ressuscitar de outra forma. Até o próximo domingo, se Deus quiser.